Beleza, pessoal? Bora lá para mais um mergulho profundo aqui com a gente. E dessa vez, preparem-se, porque a seleção de fontes que vocês mandaram. Bom, digamos que é bem eclética. A gente recebeu de tudo um pouco dessa vez, hein? Teve de análise política pesada lá da Gazeta do Povo, Ah, passando por umas reflexões sobre a natureza humana no blog do Paiva, tipo parafilias e hipocrisia, sabe? uau! E para finalizar com chave de ouro, um mistério histórico, para deixar a gente de cabelo em pé, a tal da epidemia de dança de 1518. Nossa, essa é realmente bizarra. E o nosso desafio aqui, como sempre, é tentar juntar as peças desse quebra-cabeça e ver que conexões a gente consegue encontrar, né? Exatamente. E quem sabe até descobrir uns insights surpreendentes no meio do caminho, né? É isso aí. Então vamos começar desvendando os mistérios da política brasileira com 2 artigos de opinião do Joey Arguzo, publicados na Gazeta do Povo em março de 2025. Opa, esse guzo costuma causar, hein? E como? O primeiro já chega, com um título pra lá de polêmico. Bolsonaro, declarado réu, é um dos momentos mais baixos da história judicial do Brasil. Caramba, ele não economiza nas palavras, né? Pois é. E a linha de argumentação dele basicamente gira em torno da crítica a essa decisão judicial, né? Ele coloca essa ação contra o Bolsonaro como um marco negativo, um ponto crítico na história do judiciário brasileiro. Realmente, a opinião dele sobre esse caso é bem forte. E é importante a gente lembrar que a Gazeta do Povo deixa claro que esse é o ponto de vista do colunista, não necessariamente a posição do jornal em si, né? Sim, sim. Eles até colocam aquele aviso no final do artigo, né? O famoso disclaimer. Mas e você, o que acha dessa reação tão intensa ao processo contra o Bolsonaro? Bom, acho que isso reflete um pouco o clima político atual, né? É super polarizado. Qualquer decisão judicial que envolva figuras políticas importantes vira motivo de debate acalorado, né? Total. Parece que não tem muito espaço para diálogo, né? Pois é um ou outro, e quem discorda já era. É complicado. Mas vamos seguir em frente, que tem mais bomba do Guzzi pra gente analisar. É mesmo. O homem estava inspirado em março de 2025. Tava. No segundo artigo, ele mira na economia e o alvo da vez é o empréstimo do Lula. Ah, o famoso CRI de Lula. É esse mesmo. E olha, o Guzzo não alivia, hein? Já imagino. Ele chama o programa de, e vou citar aqui, Declaração Pública de Safadeza Eleitoreira. Nossa, que pesado. Pois é. A crítica dele se concentra no fato de essa linha de crédito consignado ter sido lançada, segundo ele, com o objetivo de angariar votos, sabe? Uma jogada puramente eleitoral na visão dele. Entendo. E ele também levanta a questão da inflação, né? Sim, ele argumenta que injetar essa grana extra na economia pode acabar impulsionando a inflação. Um clássico da economia, né? Né? Sempre tem esse debate. Mas, de novo, bem, a gente lembrar que essa é a opinião do Guzzo, né? A Gazeta deixa isso claro. Claro, claro. Mas é interessante a gente pensar nessas diferentes perspectivas sobre medidas econômicas como essa, né? O que te preocupa mais nesse caso, a questão eleitoreira ou o risco de inflação? Acho que as duas coisas me preocupam, na verdade. Mas sabe o que eu acho que a gente podia fazer agora? Mudar um pouco de assunto, dar uma respirada nesse clima político tenso. Boa ideia. Que tal a gente mergulhar num tema mais, digamos, picante? É isso aí. Vamos falar de parafilias com base naquele post super completo do blog do Paiva. Beleza, vamos lá. O que seria exatamente uma parafilia? Bom, o blog define como um interesse sexual atípico, né? Que foge do padrão, digamos assim, um interesse voltado para objetos, situações, atividades ou pessoas que geralmente não são considerados sexualmente excitantes pela maioria. Interessante. E que tipo de exemplos o blog traz? Olha, tem de tudo, desde os fetiches mais comuns, tipo atração por sapatos, até coisas bem mais inusitadas, como a acrotomofilia, que é a atração por pessoas amputadas, a formicofilia, que é a excitação por ter insetos do corpo, e até a hibristofilia, que é a atração por criminosos. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar, essa variedade toda fascinante, né? A gente vê como a sexualidade humana é complexa e diversa. Totalmente. E o blog faz uma distinção importante entre parafilia e transtorno parafílico, né? Nem todo interesse sexual fora do comum é necessariamente um problema. A questão é se esse interesse causa sofrimento para a pessoa. Ou se envolve causar algum dano a outros. Exato. Eles usam o exemplo da podofilia, o fetiche pro pés, para ilustrar isso. Admirar pés não é um transtorno, mas se isso se torna uma obsessão que impede a pessoa de ter uma vida normal, aí sim a gente pode estar falando de um problema. Faz sentido. E tem mais alguma coisa interessante nesse post? Tem várias curiosidades. Eles falam sobre a origem histórica de alguns fetiches.
como o dos pés lá na China antiga, mostrando como a cultura influencia o que a gente considera erótico. Legal. Também mencionam que cerca de 30% das pessoas têm algum tipo de interesse sexual em comum, que é um número bem alto, né? É mesmo. E como eles abordam os aspectos éticos e legais das parafilias? Bem, eles deixam claro que a questão central é o consentimento e a ausência de danos a terceiros. Essa é a linha que separa o que é aceitável do que não é? Exato. E eles até citam o filme Crash como exemplo da mecanofilia, que é a atração por máquinas na cultura pop, para mostrar como o tema está presente em vários lugares, né? Interessante. Realmente as parafilias desafiam os limites do que a gente considera normal em termos de sexualidade, né? Com certeza. E a frase final do post resume bem essa ideia. Nas sombras do desejo humano, as parafilias dançam entre o peculiar e o proibido, desafiando os limites do que chamamos de amor. Uau, que frase poderosa. Realmente nos faz pensar, né? Bom, vamos mudar completamente de assunto agora. Vou precisar de um tempo para processar tudo isso. O que mais temos na lista? A gente tem um post do blog do Paiva que faz uma crítica bem forte à hipocrisia na sociedade. Opa, essa é sempre uma discussão interessante. O que o autor destaca nesse post? Ele começa com a frase: vivemos tempos em que as máscaras caem com facilidade. Já dá pra sentir o tom de indignação, né? Parece que ele tá bem incomodado com alguma coisa. A crítica principal dele é direcionada àquela falsa moralidade, sabe? Pessoas que pregam uma coisa e fazem outra, que agem com egoísmo e demagogia. Entendo. E ele cita algum exemplo específico? Sim, ele usa o caso do Ratinho, apresentador de TV, para ilustrar essa hipocrisia. E qual a crítica em relação a ele? O autor critica o fato de o Ratinho, sendo uma figura pública rica e famosa, fazer um discurso em defesa do povo, mas ao mesmo tempo aceitar promover jogos de azar que podem levar as pessoas mais pobres a perderem dinheiro. Ah, entendi. Ele vê uma contradição aí, né? Exatamente. Ele chega a chamar o Ratinho de mau caráter, demagogo e egoísta, o que é bem pesado. Realmente é uma crítica bem dura. E qual a sua opinião sobre isso? Você acha que o Ratinho é hipócrita nesse caso? Olha, é complicado julgar, né? Cada um tem suas motivações. Mas eu entendo a crítica do autor. No mínimo questionava essa postura de defender o povo e ao mesmo tempo promover algo que pode prejudicá-lo financeiramente. Concordo. E o que mais o autor critica nesse post? Ele fala sobre a síndrome do escravo, que seria a tendência de algumas pessoas defenderem seus próprios opressores. Nossa, que interessante essa metáfora. Pois é, ele argumenta que muitas pessoas preferem idolatrar quem as explora a questionar a situação. E você acha que ele tem razão? Acho que em alguns casos sim. Tem gente que prefere se iludir do que encarar a realidade, né? É verdade. E ele também critica a falta de pensamento crítico e a influência de celebridades e influenciadores, né? Sim, ele fala sobre os falsos salvadores da humanidade que vendem ilusões e como as pessoas absorvem essas ideias sem questionar. Essa é uma crítica bastante relevante nos dias de hoje. Com certeza. E ele finaliza com uma frase: é a síndrome do escravo que defende seu dono, que sintetiza bem o argumento dele. Uau! Realmente esse post nos faz refletir sobre a hipocrisia na sociedade e como ela se manifesta de diversas formas, né? Totalmente. Mas agora, pra gente dar uma relaxada, que tal a gente voltar no tempo e viajar para Estrasburgo do século XVI? Boa ideia. Vamos desvendar o mistério da epidemia de dança de Midland 18. Preparados para uma história bizarra. Pode mandar. Então lá vai. Yeah. Em julho de 1518, uma mulher chamada Frau Trofea começou a dançar descontroladamente nas ruas de Estrasburgo, sem nenhum motivo aparente. Eita. E o que era só um caso isolado virou uma epidemia. Centenas de pessoas se juntaram a ela, dançando sem parar por dias, semanas. Que loucura. E ninguém sabia o que estava acontecendo. Ninguém entendia nada. E sabe o que é mais estranho? O quê? As autoridades da época, em vez de tentarem conter a situação, incentivaram a dança. Sério? Acreditavam que dançar ajudaria as pessoas a se livrarem da doença ou da histeria, sei lá. Chegaram a construir um palco, contratar músicos. Imagina a cena. Que bizarro. Isso resolveu. Pelo contrário, parece que só piorou as coisas. Muita gente morreu de exaustão, ataque cardíaco. Nossa, que tragédia. E qual a explicação para essa epidemia? Até hoje ninguém sabe ao certo. Sério. Uma das teorias mais populares é a da histeria coletiva, desencadeada pelo estresse, pobreza, doença, superstições da época. Faz sentido, né? Outra teoria é o egotismo, que é uma intoxicação por um fungo presente no centeio. Ah, já ouvi falar disso. Mas essa teoria não explica totalmente a dança, né? Só as alucinações e convulsões. Pois é. O fato é que a epidemia terminou tão misteriosamente quanto começou, deixando um enigma que intriga até hoje. Realmente essa história é fascinante. A gente vê como o comportamento coletivo pode ser poderoso, né? E imprevisível. Bom,
Chegamos ao fim da nossa imersão nas fontes de hoje. Ufa, quanta informação. Passamos pela política, pela sexualidade, pela hipocrisia e por um mistério histórico. Uma verdadeira viagem, né? E a gente espera que você tenha aprendido alguma coisa nova, se divertido e, quem sabe, até mudado um pouco sua forma de ver o mundo. É isso aí. A gente vai continuar refletindo sobre tudo que a gente discutiu aqui. E na próxima vez que você se deparar com um assunto complexo, lembre-se. A gente está aqui para te ajudar a desvendar os mistérios, as polêmicas e as curiosidades que a vida nos apresenta. Até a próxima. Valeu.